Meus irmãos, a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Como o reverendo Diego falou, o culto é lugar de encontros. Encontros do noivo com a sua noiva, mas também encontros de queridos irmãos, irmãos em que nós temos a alegria de poder rever. Muito embora alguns a gente nem conheceu, porque nós conhecemos há quilos atrás, né? Não diria anos apenas, mas os anos trouxe também alguns quilos aos irmãos, como trouxe a mim também. E eu saúdo essa igreja com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor. Igreja amada, igreja querida. O irmão Heleno está ali dizendo, eu não, né? Mas a carapuça serviu. Mas eu saúdo essa igreja porque eu lembro de como esse trabalho começou na casa do irmão Cardoso. Há anos atrás, quantos anos? 15 anos mais ou menos, né? De formação já tem uns 10, 11, 12 anos de formação, mais o trabalho de evangelismo ali com alguns irmãos na casa do irmão Cardoso. E eu louvo a Deus, porque entendendo a soberania de Deus, Deus assim quis que aquele trabalho progredisse e aquele trabalho chegasse a ser o que é hoje a Igreja Presbiteriana em Fragoso. Louvado seja o nome do Senhor. Trago também aqui a alegria de poder estar com os irmãos pelo convite do irmão reverendo Diego. Também um abraço fraterno do nosso conselho, do pastor Adalto, que nos acolheu na primeira igreja presbiteriana em Olinda. E louvo ao Senhor pelaquela igreja e por tudo que Deus tem feito em nosso meio. Estamos vivendo, e essa fala talvez seja chover no molhado, talvez você já tenha ouvido bastante esse processo de introdução no qual eu vou falar agora. Estamos vivendo um dos dias mais difíceis da nossa geração, vivendo anos que nunca foram vistos em tempos modernos. Os dias atuais, nós estamos sentindo na pele a dor e o sofrer que muitos da nossa geração, ou talvez das gerações mais antigas que a nossa, não tenham vivido ainda. Meu pai morreu aos 94 anos, e aos 94 anos, quando vivo há 6 anos atrás, 7 anos atrás, ele nunca narrou para nós, e olha que ele tinha muita história para contar, nunca narrou para nós um momento como este. Recentemente eu assisti um vídeo da Rainha Elizabeth, e ela vai contar que o último episódio que assim ela viu foi o episódio da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas precisaram viver um momento de restrição, de isolamento, de fuga, mas por medo da guerra, por medo das explosões, isso na Europa. Agora, todo o mundo sentindo os efeitos de uma pandemia. E isso tem trazido dores, tem trazido angústia, preocupação, sentimentos de depressão, tristeza profunda. Tudo isso tem trazido ao coração do homem, da mulher, do pai de família, da criança, um processo de angústia, de tristeza, de tensões. Eu trabalho com escola, com crianças e adolescentes. E quantos pais não têm dito para mim, João, ou mais intimamente, como assim no colégio sou conhecido, tio João, essa semana minha filha, meu filho disse, quando eu volto para a escola? Pois bem, todos nós temos passado por dias que nunca tínhamos passado até aqui. E eu quero essa noite, sem mais delongas, trazer ao nosso coração, ao seu coração, a palavra de Deus. E nesta mensagem da noite, eu quero que você entenda, saia deste momento, ou quando esse momento encerrar, entenda algumas coisas. Entenda as razões pelas quais o mundo cristão ou o cristão pode padecer situações como essa, dores e sofrimento. E entender também o que Deus espera de nós.
E a primeira coisa que nós precisamos entender como bojo, como conjunto de tudo isso, como pano de fundo para tudo isso, como pressuposto bíblico para entendermos o que Deus quer para nós e as razões pelas quais todo o mundo passa pelo sofrimento, passa pelas dores, é entender a soberania de Deus. Não podemos, em maneira alguma, desprezar, esquecer, abandonar a soberania de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo em dias de caos, mesmo que os processos sejam os que possam produzir mais amargura possível ao seu coração. Não podemos de maneira alguma esquecer a soberania de Deus em meio a todas as situações. Ele é o autor da história. A pandemia pegou o governo de surpresa. A pandemia pegou os governos mundiais de surpresa. Contudo, o nosso Deus, que reina e está sentado sobre o trono, não foi pego de surpresa. Ele é soberano, autor, e é Ele quem decreta toda a história. Partindo desse pressuposto, eu quero pensar e levar os irmãos a entender algumas situações. Primeiro, entender que tudo o que passamos na nossa vida, e até aqui chegamos, são fases. Observemos, passamos pela infância, pela adolescência, estamos na vida adulta, alguns dentre nós já entraram na velhice. Contudo, nada disso é perpétuo, até a velhice vai passar. Tudo isso que nós vivemos trouxe para nós algumas experiências, marcaram a nossa vida e nos fez chegar até aqui sermos o que somos. E muitas dessas coisas que nos amadureceram e nos fizeram ser o que somos, foi o sofrer, as dores, os pesares, as perdas. Muito do que somos hoje, somos por aquilo que já passamos na nossa vida. E entendendo, compreendendo de que Deus é soberano sobre todas as coisas, eu quero propor para essa noite 4 razões pelas quais nós podemos compreender, entender e sair deste culto que você está em casa e nós aqui. O que Deus espera de nós em meio às situações da nossa vida. O que Deus espera de nós em meio ao sofrimento, às dores e às perdas. A primeira coisa que precisamos entender é que o sofrimento, muitas vezes, a razão do sofrer na vida do cristão, é para manifestação da justiça de Deus. Anote aí. É para manifestação da justiça de Deus. Quando olhamos para o Velho Testamento, e principalmente nos livros de Juízes, nos livros de Êxodo, no livro dos profetas, nós vamos perceber a justiça de Deus se manifestando de forma grandiosa e maravilhosa contra o pecado do povo. O livro de Juízes vai mostrar isso de capítulo a capítulo, que momento o povo está bem, mas diz o texto e termina normalmente dizendo assim: mas o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o juízo de Deus e a justiça de Deus se fez presente. O amor, a justiça, a graça, a misericórdia andam juntas. Mas nesses momentos, o que podemos perceber é que muitas vezes o sofrer, o pesar da mão de Deus vem contra o povo por causa do próprio pecado do povo. O livro de Abacuque, capítulo 1, verso 5, traz o seguinte verso. Observe na sua Bíblia o que diz o verso 5 do capítulo 1 do livro de Abacuque. É maravilhoso notar aquele verso. É um verso que eu guardo no meu coração, pois ele foi o momento da minha conversão, um dos versículos da minha conversão. E o texto diz assim: vede, olhai e maravilhai-vos, que no meio de vós farei nesses dias uma obra tremenda, que quando vos for contada, vocês não acreditarão. Pois bem, ao ver esse texto pela primeira vez, ou ouvindo sem entender o contexto, talvez você diga: que coisa boa, Deus fará uma obra maravilhosa no meio do seu povo. Contudo, a fala de Deus não é apenas para abençoar, mas é para abençoar com mão dura. É para trazer sobre aquele povo a sua justiça.
O contexto vai mostrar que Abacuque estava clamando ao Senhor: Senhor, até quando veremos violência? Até quando, Deus, veremos dores no meio do povo? Israel sitiada, estão levando nossas mulheres e nossas filhas. Deus, até quando? E a resposta de Deus é: eu vou trazer mais peso, eu vou trazer mais calamidade. Vai pesar mais, porque vocês não se arrependeram, vocês não voltaram os olhos para o Criador. Pois bem, a primeira coisa que precisamos entender sobre o sofrer na nossa vida, sobre o sofrer nos nossos dias, é que provavelmente Deus está manifestando a sua justiça contra o nosso pecado, contra o pecado da humanidade. Pastor, mas é só no Velho Testamento. Não, no Novo Testamento nós vamos perceber isso também. Ananias e Safira tentaram enganar o Espírito Santo. Enquanto Barnabé vendeu tudo o que tinha e entregou aos pés dos apóstolos, Ananias e Safira, por vaidade, venderam tudo o que tinha e entregaram parte aos apóstolos e disseram: entregamos tudo. E naquele dia, naquele momento, o Espírito Santo falou a Pedro e disse a eles: vocês querem enganar o Espírito Santo? E ali, no último respirar, caíram diante do Senhor. A justiça de Deus se faz presente no meio da igreja hoje. Ora, o escritor de Hebreus traz essa declaração: Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E o mesmo escritor de Hebreus vai dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. E as pessoas vão vivendo falando de Deus, mas vivendo como se Deus não existisse. E querem dia a dia receber bênçãos de Deus, mas vivem como se Deus não existisse, pois a mão de Deus pesa, e a sua justiça se manifesta, é um dos seus atributos. É interessante notar que quando falamos para algumas pessoas, e elas dizem: não, João, não pode ser, Deus não faria isso. Deus não faria isso porque Deus é amor, mas na medida que Ele é amor, Ele também é justiça, Ele também é santo, e requer santidade e justiça. Os governos do mundo deram as costas para Deus. As pessoas deram as costas para Deus. E querem só a benevolência do Senhor, pois está aí diante de nós a justiça de Deus se manifestando, para que o povo se volte e se arrependa dos seus pecados. Muitas vezes, o sofrimento nos nossos dias da vida do cristão é por causa do presente pecado na vida dele. Assim foi na vida de Israel com Acã, assim foi na vida dos profetas, do povo na época dos profetas, foi assim na vida de Ananias e Safira que eu acabei de citar. Assim pode ser também na sua vida, pode estar acontecendo assim também com você. E o que Deus quer nesse momento, o que Deus espera de nós nesse momento, assim como Ele desejava para o povo no tempo dos apóstolos e dos profetas, o que Deus espera é que nós possamos responder positivamente ao clamor que dizia João Batista: arrependei-vos. Quando a manifestação da justiça de Deus está presente no meio do sofrer, o que Deus espera de nós é arrependimento. Em segundo lugar, a razão do sofrimento nos nossos dias é para manifestação da graça de Deus. Manifestação da graça de Deus. Outra razão pela qual podemos passar pela dor e pelo sofrer é que a graça de Deus se manifesta em nossas vidas, forjando em nós a cada dia o caráter de Cristo. A manifestação, aliás, o sofrer pode estar acontecendo na vida de alguém, para que a graça de Deus se manifeste, a fim de forjar o caráter de Cristo na vida dessa pessoa. Observemos, por exemplo, a vida de José. José não fez nada que era mal aos olhos do Senhor, mas padeceu, desprezado pelos irmãos, vendido como escravo, quando começou a prosperar, traído pela sua chefe, por aquela que era mulher do seu patrão, depois preso, 2 anos de cárcere, e depois de 2 anos de cárcere,
2 anos de cárcere, então a graça de Deus se manifestou na vida dele. Observe como foi forjado o caráter de Cristo na vida de José. Observemos também a vida de Paulo. E para isso, eu quero que você observe o que diz o livro de Atos, capítulo 9, verso 16. No momento da conversão de Paulo, o próprio Cristo vai fazer uma declaração a respeito dele, dizendo: este vaso é para mim importante, porque ele saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Está aí uma palavra que é pouco usada nos nossos dias quanto ao Evangelho: o sofrer pelo nome de Jesus. Muitas vezes o convite que é feito a alguém para aceitar a Jesus, venha para ser abençoado. Mas o convite que Cristo fez a Paulo foi diferente. Foi: venha, porque você vai saber o quanto é importante sofrer por causa do Evangelho. Na trajetória de Paulo, nós vamos ver que ele foi humilhado, apedrejado, foi náufrago e açoitado. E quando por 3 vezes orou ao Senhor, por 3 vezes Deus respondeu a mesma resposta. Orando a Deus por causa do sofrer. Porque o livro de 2 Coríntios vai trazer isso para nós muito claro. Um mensageiro de Satanás o atormentava todo dia e ele tinha um espinho na carne. Não sabemos qual era esse espinho na carne, mas é muito claro de prestar atenção no texto do quanto ele sofria por causa disso, do quanto ele padecia por isso. E por 3 vezes orou ao Senhor, e nas 3 vezes a resposta de Deus para ele foi a mesma: a minha graça te basta. E aí ele complementa o texto dizendo: por isso terei prazer no meu sofrimento e nas minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Pois bem, o sofrer na vida de alguém pode ser para que a graça de Deus se manifeste. O sofrer na vida do cristão é para que a graça de Deus se manifeste, a fim de forjar na vida desse cristão, fortificar na vida desse cristão sua fé, fortificar na vida desse cristão o seu caráter e compromisso com Cristo. Muitas vezes a dor é para trazer a graça sobre nós, para nos fortalecer e nos amadurecer. E o que Deus espera de nós nesses momentos? Trazer o fortalecimento, e o que Deus vai manifestar é a sua graça. O que Deus espera de nós nesse momento? Que tenhamos fé, que acreditemos nas suas promessas, que possamos narrar as suas promessas, que possamos, como disse Paulo ao capítulo de Efésios, usar a fé como nosso escudo, que nos defende, e assim declarar como ele: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso e tem guardado o meu tesouro até o dia final. Mesmo que passemos pelas mais duras provas da vida, possamos entender que a graça de Deus se faz presente. E o que Deus espera de nós é que tenhamos fé nas suas promessas. Em terceiro lugar, a razão do sofrer na vida do cristão é para a manifestação da glória de Deus. Para a manifestação da glória de Deus. Quando falamos sobre sofrimento, parece algo bem antagônico, algo bem distante. Deus está aqui, o sofrer está lá. Porque o que muitas pessoas têm em sua mente, em seu coração, é esquecer da soberania de Deus e de que Deus também, como soberano que é, também permite que o sofrimento aconteça, ou decreta que ele aconteça, como eu falei no primeiro ponto. É interessante notar que as pessoas esquecem muitas vezes de como soberano Deus tem o controle de todas as coisas. Sim, a glória de Deus se manifesta também em meio à dor e apesar da dor. No Evangelho segundo João, nós já conhecemos bem a história. O cego de nascença. E lá estava o cego no seu dia a dia, cumprindo mais um dia de rotina. Até que passam por ele os seus discípulos, os discípulos de Jesus, olhando para o cego no caminho,
perguntam: Senhor, quem pecou? Este cego ou seus pais, para que ele nascesse assim? Ali fica muito claro para nós que existia um sentimento, uma doutrina entre os judeus de maldição hereditária, porque foram os pais dele que pecaram e sobre o filho veio uma maldição e ele veio cego. Ou ele pecou em outras vidas, para que então ele nessa vida padecesse talvez um karma e nasceu cego, pagando seus pecados anteriores. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: nenhum e nem outro, mas ele veio assim para que se manifestasse a glória de Deus. Deus, pela sua eterna soberania, permite ou decreta alguns sofrimentos na vida de alguém, para que a glória dele se manifeste. Observemos a história de Jó, por exemplo. Jó, o próprio Deus tem um testemunho a respeito dele. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, a pergunta de Deus para Satanás foi: tens visto o meu servo Jó, homem íntegro e fiel e que se afasta do mal? Quem não gostaria de receber um testemunho desse do próprio Deus? Mas aí, Satanás tenta ludibriar o Senhor e diz: mas ele é fiel porque ele tem tudo. Tu deste tudo a ele, é óbvio que ele vai ser fiel. Tira! E Deus decreta e permite, vai lá e tira tudo que ele tem. No segundo momento, ele ainda permanecendo fiel, vai lá e toca na saúde dele. Pele por pele foi o argumento de Satanás. E o homem permanece fiel. Tirou-lhe a saúde, tirou-lhe todos os bens, sua família, deixando ao seu lado apenas uma mulher que por muitas vezes murmurava e dizia: nega teu Deus. Mas a palavra de Jó foi: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Muitas vezes Deus permite o sofrer para que a sua glória e o seu poder se manifeste. Observe a vida da rainha Esther, a história de Esther, de como Deus, pela sua providência e glória, manifesta o seu poder para salvar a todo Israel, para salvar a todos os judeus, por causa da providência de Deus, por causa da glória de Deus. Não foi em vão que Esther chegasse a ser rainha. Não foi em vão que Deus levou ela até diante do rei. Mas Deus assim o fez e permitiu perseguições, dores, preocupações, para que a glória dele se manifestasse no meio do povo hebreu. Ou seja, o sofrimento que muitas vezes passamos é para que a glória de Deus se manifeste em nosso meio. E o que Deus espera de nós nesses momentos? Que confiemos nele. Que tenhamos confiança no Senhor. Não é fácil, mas confiemos nele. E em último lugar, irmãos, a razão do sofrer na vida do cristão é para a manifestação da eternidade de Deus. Somos peregrinos em terras estrangeiras. Esta é uma verdade que jamais deveria sair do nosso coração. Agora, a nossa rotina, o nosso dia a dia, nosso trabalho, nossas labutas, muitas vezes nos levam a desejar os palácios dessa terra. Nos levam a desejar todos os confortos que essa vida pode proporcionar. Um bom emprego, um bom concurso público, um carro mais confortável, um salário melhor. E quando o sofrimento vem e alguma dessas coisas nós perdemos, ou alguns desses privilégios nós começamos a perder, começamos então a reclamar: mas e Deus onde está? Eu tinha um emprego tão bom, perdi. Meu salário era tão alto, perdi metade. Tenho agora que tirar os meninos da escola, colocar em outra escola. Não sei qual situação muitas vezes nós passamos. E aí eu quero lembrar vocês o que Paulo
vai escrever na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 18. Ora, estou bem certo que o sofrimento desta vida, o sofrimento presente, não há de se comparar à glória que há de vir. Augusto Nicodemos diz algo muito interessante. Ele diz que o sofrimento que passamos aqui é para muitas vezes lembrarmos que nós não somos dessa terra. Somos aqui peregrinos, estamos aqui de passagem. Assim como o povo hebreu caminhou 40 anos no deserto. E ali eles apenas colocavam tendas, tabernaculavam, mas por um período, até que chegassem à sua cidade, até que chegassem à terra prometida, até que chegassem a Jerusalém, onde mana leite e mel. Temos muitas vezes desejado os palácios daqui, esquecendo das mansões celestiais. Temos muitas vezes desejado ruas mais confortáveis, mais seguras, esquecendo das ruas de ouro prometidas no Senhor e na sua palavra. Temos muitas vezes aumentado o muro das nossas casas, desejando segurança e estabilidade, e esquecemos dos muros de joias preciosas e de cristal que esperam por nós nas mansões celestiais. Conta-se a história de um missionário e sua esposa, depois de anos no campo missionário. Resolvem então voltar para casa, são chamados de volta para voltar para sua casa. E quando estão no navio, avistam de longe o porto. E no porto tinha uma festa, uma bandinha, faixas, balões. E quando eles estão a contemplar aquilo, o marido diz: veja, meu amor, a igreja veio receber a gente. E quando ele chega no porto, quando eles desembarcam, eles percebem que aquela festinha não era para eles. Era para um time de futebol que também estava dentro do navio. E o marido vai para casa, o missionário vai para casa atordoado, triste, decepcionado. Depois de tantos anos no campo missionário, nem o pastor e nem a igreja veio receber a gente. Deixa as coisas em casa e diz para sua esposa: eu vou dar uma volta, vou espairecer, eu vou relaxar a mente. Depois de algumas horas ele volta para casa, encontra a esposa sorridente e cantando. E ele pergunta para ela: por que você está tão feliz, tão cantarolando? A gente devia estar triste. A igreja não foi receber a gente chega em casa e não tem ninguém para receber a gente. E a esposa olha para ele e diz: olha, eu estou feliz, sorridente, porque nós não chegamos em casa. A nossa casa não é aqui, a nossa pátria é lá em cima. Nós não chegamos lá. Quando lá chegarmos, seremos bem recepcionados pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, que dirá: entra, benditos do meu Pai, para um reino que vos tenho preparado. O sofrimento na vida do crente é para que ele lembre de que a nossa vida não é aqui. Ou seja, o sofrimento que passamos nos nossos dias é para nos lembrarmos de que não somos passageiros. Nós somos seres eternos, vivendo uma vida passageira. E o que Deus espera de nós quando passamos por sofrimentos aqui é que tenhamos esperança na terra prometida, no céu de glória, no porvir de Cristo e no seu reino para sempre. Concluindo, irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para nós. Primeiro, causa. O sofrimento, suas causas, seus efeitos e a consequência, ou o que Deus espera de nós. A causa, muitas vezes, do sofrer na vida de alguém é por causa do seu pecado. E assim Deus manifesta a sua justiça, trazendo o sofrer, para que este possa então mostrar frutos dignos de arrependimento. Segundo lugar, o sofrer na vida de alguém pode ser ou é para que traga aperfeiçoamento à vida deste crente, à vida desta pessoa. E Deus, enfim, manifesta graça sobre a vida dele, para que ele se aperfeiçoe e assim produza fé, cresça na fé e no conhecimento do Senhor.
Em terceiro lugar, a causa do sofrimento na vida de alguém é para que possa ser produzido nele firmeza na fé no Senhor Jesus. E assim Deus mostrará a sua glória. E o que Deus espera de nós é que confiemos nele. E por fim, irmãos, muitas vezes o sofrer na vida de alguém é para que possamos ser lembrados de que a nossa terra não é aqui, que o nosso lugar não é aqui. E o que Deus produz em nós faz nos lembrar da sua eternidade. E o que Ele espera de nós é que tenhamos sempre esperança nele. Pois bem, em meio ao sofrimento, o que Deus espera de nós é que estejamos contritos e arrependidos de coração. Produzamos fé em nossa vida, confiança e esperança na sua palavra. Isso é o que Deus deseja de nós. Essa é a palavra de Deus nesta noite. Assim diz o Senhor, em nome de Jesus.